para a nossa colega, Aline Bittencourt, que é psicóloga, membro efetivo do ESIP, é mestre e doutora, e no ESIP ela exerce atividades, né, de docência e supervisão, além de participar de atividades de coordenação. Então, passo a palavra à Aline. Obrigada, Lari. Eu escrevi um textinho para introduzir a Fernanda aqui para a gente e para contar um pouquinho para vocês da importância de ter ela aqui com a gente, né? Então, eu vou ser bem breve para passar a palavra para ela. Então, hoje eu tenho o imenso prazer de estar aqui fazendo as honras em nome do ESIP na aula inaugural. O motivo que me faz tão contente é que cabe a mim apresentar a nossa convidada. Não é só uma colega, mas sim uma pessoa muito especial na minha trajetória. Alguém que participou do meu desenvolvimento como terapeuta e como pesquisadora, que esteve do meu lado desde o trabalho de conclusão do curso da graduação, simbolismo, criatividade e arte dos grafiteiros, lembra, Fernanda? Passando pelo mestrado, pelo doutorado, como minha orientadora e conselheira. Vocês já encontraram alguém que nunca teve problema com orientador? Pois então, eu não tive, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui, né? A Fernanda Serralta, então, é a mais nova docente do ESIP, ministrante da nossa aula inaugural de hoje, é psicóloga, com formação em psicoterapia psicanalítica pelo IEP, tem mestrado em psicologia clínica pela PUC, doutorado em psiquiatria na URGS, foi docente universitária por mais de 20 anos e por 12 se dedicou à pesquisa no PPG de Psicologia da Unicinos, onde coordenou o LAEPSI, do qual eu fazia parte, a Vi que está aí também fazia parte, muito feliz também, né? Cuja missão era integrar a clínica e investigação e produzir evidências para sustentar a prática da psicoterapia psicanalítica. Parte do que a gente vai conversar hoje, né? Ela é entusiasta da psicoterapia breve, pioneira do estudo em psicoterapia online, uma psicoterapeuta e pesquisadora inquieta. Atualmente dedica-se à prática clínica, à supervisão e ao ensino em nível de especialização. Do ponto de vista teórico, está identificada e adota a perspectiva psicanalítica relacional de autores ingleses, como, por exemplo, Bion, Winnicott e Fonagy, e norte-americanos, como Mitchell, Kember e Safra, entre outros. Obrigada, Fernanda, por compartilhar com a gente os teus conhecimentos e tudo contigo. Ai, obrigada, Aline. Tu começou a falar, fiquei emocionada, de eu não vou conseguir agora começar a apresentação, porque é muita história junto, né? E tá, obrigada pelas tuas palavras e novamente, assim, né, agradecer também toda a acolhida da equipe do ESIP e das boas-vindas, né, para os ingressantes, né, para os alunos que estão iniciando a formação, enfim, é um prazer estar com vocês. E a minha apresentação, deixa eu botar já aqui a tela para eu também me ambientando, ela, obviamente, é uma reflexão, ela é uma provocação também, e que está bem ligado a isso que a Aline falou, da minha trajetória, da minha formação, e também naquilo que acredito. Esta missão, que eu, assim, né, eu sempre coloquei como a missão do nosso grupo de pesquisa, lá na Unicinos, no qual a Aline, né, participou, e a Vitória e tantas outras, o ESIP, né, foi sempre um colaborador, né, dos últimos projetos que a gente desenvolveu lá. Eu continuo com ela, né, eu realmente acredito na difusão da prática da psicoterapia psicanalítica para dar evidências, né, e pretendo, né, continuar nessa direção desde outro vértice, né? Então, também tomei uma decisão aqui de sair dessa atividade mais de pesquisa em nível de estrito sensu, né? Mas certamente também contribuindo aqui com a pesquisa no ESIP, em outros espaços também de produção de conhecimento, tá?
Então, eu vou iniciar, assim, com alguns questionamentos, né, e algumas provocações, para a gente começar a pensar essa interlocução, pesquisa, clínica e psicanálise, né? Então, a psicanálise é uma ciência ou é uma arte, né? Então, essa figura ambígua aqui, né, do coelho, do pato, conforme a gente olha, é um pouco para trazer, vocês provavelmente estão aqui pensando, né, que é um pouco das duas coisas, né? Porque a psicoterapia, né, e a psicanálise, né, como teoria e como prática, é uma atividade extremamente complexa que envolve interação entre subjetividades, né? Mas, né, tanto a psicanálise como a psicoterapia, a gente pode, né, repetir, reproduzir essa questão em relação à psicoterapia, elas também envolvem uma dimensão que é transmissível, né, que é treinável. Vocês estão aqui, né, numa formação, então se supõe que não é só arte, né, tem algo que pode ser também aprendido, lapidado e reproduzido. E eu acho que tem uma outra questão aqui embutida nessa provocação inicial que eu faço, que qual é a natureza da relação entre a psicanálise e a psicoterapia? Será que a relação da psicanálise, da psicoterapia com a pesquisa, né, que é o tema que a gente vai falar hoje, é igual? Né? Será que a relação é semelhante? Né? Quais são as diferenças aí? E aí eu trago um conceito que deve ser já conhecido da maioria de vocês, né, que há uma definição, na verdade, né, feita por Freud, quando é convidado, né, para escrever o verbete de psicanálise, né, no grande dicionário alemão da sua época. Então, aquela definição bem precisa de dicionário, né, então, o que é psicanálise? E o Freud vai nos dizer que a psicanálise, o termo psicanálise, tem 3 acepções, né, os 3 sentidos que são interligados, que a psicanálise é um método de investigação, né, dos processos mentais inconscientes, né? Ela é um método de tratamento que está baseado nessa investigação do inconsciente, né? E ela é também um conjunto de teorias sobre o funcionamento normal, patológico, né, do ser humano, do indivíduo, enfim. E esse conjunto de teorias é derivado, né, desse método clínico de investigação, tá, e de tratamento. Tá? Então, esses 3 sentidos estão extremamente interligados. Né? A teoria é um produto disso aí tudo. Quando a gente olha a definição de psicoterapia, e aqui eu trago uma definição do Norcross, que é um grande pesquisador, né, e sintetizador das psicoterapias, e aqui a definição não é de psicoterapia psicanalítica, é de psicoterapia em geral, numa força-tarefa da Associação Psicológica Americana, ele chega nessa definição. A psicoterapia é uma aplicação informada e intencional de métodos clínicos e de atitudes interpessoais que são derivadas de princípios psicológicos estabelecidos com o propósito de ajudar as pessoas a modificar comportamentos, cognições, emoções e ou outras características pessoais em direções em que os participantes considerem desejáveis, né? O que eu estou chamando a atenção aqui é que na definição de psicoterapia, ela é uma atividade, né? Ela é um fazer terapêutico, e nessa definição não está contida a noção de conhecimento ou de método de produção de conhecimento. Tá? Ela é uma atividade. Quando a gente pega a definição da psicoterapia psicanalítica, e claro, tem várias, né? Eu trago aqui a de Milan, ele diz o seguinte: a abordagem, o que é a psicoterapia psicanalítica? Ele vai dizer que é uma abordagem de psicoterapia que utiliza o corpo teórico da psicanálise, mas que se diferencia dela por realizar modificações técnicas, e aqui estou falando, obviamente, da psicanálise no sentido mais clássico, do método psicanalítico, importantes, e por ter como objetivo primordial o tratamento psicológico. Bom, de novo, aqui nessa definição, ela
não comporta um método de investigação próprio, né? Claro, a gente supõe que o método de investigação aqui é o método psicanalítico, e, de fato, né, o método clínico é utilizado pela maior parte dos psicoterapeutas. O que eu quero aqui frisar nessa definição é que essas modificações técnicas que deram origem àquilo que a gente faz, né, que é a psicoterapia psicanalítica, é, em grande medida, oriundo ou aprimorado, né, por pesquisas científicas. Então, ele é fruto, sim, do própria transformação psicanalítica, mas ela também em interação, tá, ou em validação com pesquisas empíricas, né? Quando eu falo aqui pesquisa, então eu estou falando não da pesquisa psicanalítica, no sentido que o Freud nos traz, e sim da pesquisa empírica, né? Da que usa métodos das ciências empíricas, de observação, de comprovação, de mensuração. Esse slide tem bastante material, eu vou tentar ser mais sucinta aqui, para não tomar muito tempo também da nossa discussão, mas eu achei importante contextualizar um pouco como é que se desenvolve a pesquisa em psicoterapia e em psicoterapia psicanalítica, né? Junto com os desenvolvimentos que também acontecem na própria desenvolvimento da psicoterapia. Então, a gente tem, né, o início da pesquisa psicanalítica já quase junto com o início da psicanálise. Os primeiros levantamentos de resultados de tratamento psicanalítico, né, de avaliação de resultados, ocorreram ali em 1917, 1920, com Coriat e com Feninkel, que já mostra uma preocupação dos institutos de psicanálise daquela época de avaliar, de alguma forma, os resultados. Claro que isso era de uma forma muito rudimentar, quando a gente olha hoje, né, o método. Depois nós temos ali, no período que antecede a Segunda Guerra Mundial, e durante esse período da guerra e do pós-guerra, uma enorme, aqui eu estou assassinando a história, né, da psicanálise, da psicoterapia, mas assim, só para mostrar que há um desenvolvimento imenso aqui, né, principalmente, obviamente, depois também da morte do Freud, uma proliferação da psicanálise, o pós-guerra que faz com que os psicanalistas, né, migrem da Europa, da onde iniciou a psicanálise inicialmente, para outros países, onde encontram outros contextos, e um ambiente, então, pela própria necessidade da guerra, muito favorável às inovações clínicas, né? Então, aqui a gente tem um grande desenvolvimento, tanto teórico quanto técnico, tá? Surge aqui, propriamente dito, a psicoterapia, né, como uma modificação técnica, vamos dizer assim, né, da psicanálise, né? Então, os modelos face a face, os modelos breves, os modelos focais, os modelos de terapia de grupo, né, surgem aqui nessas décadas, digamos assim, tá? Junto com isso, também se desenvolvem instrumentos ainda bastante rudimentares, né, para avaliar resultados, né, principalmente entre os autores que, então, desenvolvem os modelos de terapia breve aqui nesse período. Junto com isso, justamente porque, como são tratamentos mais abreviados, a necessidade de avaliação se torna maior, né? Há uma preocupação com, né, o que a gente está ganhando, o que a gente está perdendo com essas intervenções. Então, essa questão da avaliação se faz presente aqui. Nas décadas seguintes, né, a gente tem, na verdade, ali na década de 50, um grande impulsionador da pesquisa em psicoterapia, que foi um estudo realizado pelo Eysenck, que é um grande psicólogo e pesquisador na área da psicologia da personalidade. Os que são psicólogos, que eu acho que a maioria aqui entre nós é psicólogo, estudou ele lá em personalidade, né, quando estuda teorias da personalidade, estudos, né, científicos da personalidade, o Eysenck. E o Eysenck era um grande opositor da psicanálise, né, ele era psicólogo científico, né, e fazia essa crítica à forma como a psicanálise vinha se desenvolvendo,
E ele faz, na época, um grande estudo de avaliação de resultados de tratamentos, a maioria era psicanalítica, mas não era só psicanalítico, tinha humanista, tinha eclético, tinha várias abordagens de psicoterapia, e ele publica esse estudo dizendo que os tratamentos não funcionam, né? Que a psicoterapia não funciona mais do que a passagem do tempo, e que de todas as modalidades a psicanálise era a pior, né? Então isso caiu como uma bomba, porque ele era um pesquisador muito conceituado, e, obviamente, então isso impulsionou os terapeutas das mais variadas orientações, mas, inclusive, então, os terapeutas e os psicanalistas, os terapeutas de orientação psicanalítica e os psicanalistas, a produzirem pesquisas para, de alguma forma, responder a essa bomba, né, que foi lançada, que é esse campo que vinha se desenvolvendo da psicologia clínica e da psicoterapia, com esta crítica feroz e com essa, enfim, era uma pesquisa mostrando que não funcionava mais do que a passagem do tempo, que os pacientes não melhoravam, né? Bom, neste período surgem outros modelos de terapia, né, justamente buscando maior mensuração, efetividade, vocês sabem, a terapia cognitiva surge aí, surge o movimento das terapias baseadas em evidências, que é um movimento que foi encabeçado pelos terapeutas cognitivistas, né, e que favorece muito o modelo deles, né, então tem um movimento político aí que se fez presente, né, de valorização das terapias cognitivas, e há aqui na década de 80, só voltando né, para esclarecer, né, esse movimento das terapias baseadas em evidências é um movimento que ainda se usa esses termos, né, mas não oficialmente. Oficialmente esse termo é obsoleto, né, não existe, hoje a gente sabe que não existe tratamentos baseados em evidências, tá? Então, o que existe é uma prática baseada em evidência. Eu vou falar a diferença, né, mais adiante para vocês. Então, essa ideia de que os tratamentos funcionam porque, por si só, ela cai por terra justamente porque as pesquisas mostram que não são as terapias, né, o modelo, ok, mas a aplicação do modelo depende de uma série de fatores, né, dos pacientes, do terapeuta, então é uma ilusão a gente achar que uma terapia, por si só, tem base em evidências. Bom, primeiro estudo importante, grande, de revisão de resultados de psicoterapias, e que inclui terapia psicanalítica, obviamente, né, mas não é só de terapia psicanalítica, é um grande estudo inovador do ponto de vista metodológico, que é aplicado ali na década de 80, e que responde definitivamente àquela crítica que existia, ou aquela dúvida que existia se as terapias funcionavam ou não, né? Então, esse estudo mostra que sim, que as terapias, de modo geral, funcionam para a maior parte das condições clínicas que foram estudadas aí nessa grande revisão de estudos, são muitos estudos incluídos. O tamanho de efeito, ou seja, o quanto a pessoa melhora, né, com a terapia, ele é um tamanho de efeito de moderado a alto, né, que é superior ao tamanho de efeito de muitas medicações que a gente usa aí no dia a dia, né. Os pacientes tratados em psicoterapia, né, estão 80% dos pacientes tratados em psicoterapia estão melhores do que os não tratados, né, então isso é um tamanho de efeito de 0,8, um tamanho de efeito bastante alto para uma intervenção psicológica. Então, essa questão de se as terapias funcionam ou não, ela fica resolvida a partir, não só desse estudo, mas aí tem uma série de outros estudos que se seguem comprovando, né, chegando nesse mesmo achado, e hoje, né, não se questiona se as terapias funcionam, a gente sabe que elas funcionam. O porém é que não se conseguiu até o momento, mostrar a superioridade de uma terapia sobre outras, né? Então, de modo geral, as terapias são equivalentes para a maior parte das condições. Então, isso faz com que, nas décadas seguintes, os terapeutas, os pesquisadores, se concentrem a estudar, de um lado, os fatores comuns entre as terapias, né? Para explicar um pouco como é que
técnicas diferentes podem produzir resultados semelhantes, né? E os efeitos do terapeuta. Tá? Então, o terapeuta e o relacionamento terapêutico passam a ser alvo do estudo e das pesquisas como algo mais relevante, e até porque os estudos vão mostrando que isso é mais importante do que a abordagem em si. Para muitas condições. É claro que tem condições específicas que há superioridade de abordagens, tá? Estou falando assim, de modo geral e para as condições mais comuns. Vai mudando a noção de terapia baseada em evidência para a noção de prática baseada em evidências, que eu vou explicar esse conceito mais adiante. Ficamos com essa ideia, isso aqui era para mostrar um pouco de como a evolução da pesquisa vai um pouco junto com a evolução da própria psicoterapia psicanalítica. O que eu quero trazer aqui também para vocês? Que embora, né, então, primeiro, que a psicoterapia psicanalítica, ela é uma inovação dentro da psicanálise, tá? E ela também tem discussões, né? E aqui eu trago a capa, né, do jornal de psicanálise, isso é da década de 90, né? Não lembro bem, ou não, já é 2000, eu não me lembro, agora está pequenininho para ver a data, mas é ali entre final de 90 e início dos anos 2000, e o título é Psicoterapia, Mal-Estar na Psicanálise, e é uma série de artigos justamente discutindo isso, qual é a questão da relação da psicoterapia psicanalítica com a psicanálise, que é sempre uma relação de uma certa tensão, né? Embora a psicoterapia, então, seja vista como parte da solução para a crise psicanalítica, e aí o que está sendo chamado de crise psicanalítica, e não sou eu que estou chamando, são os autores que estão estudando, né, justamente essa questão, é o isolamento cada vez maior da psicanálise, das outras ciências, a perda de credibilidade ao longo do século passado, principalmente, né? Se a gente comparar lá na década de 40, 50, a psicanálise tinha um peso, né? Na década de 70, um auge, uma hegemonia, e ela foi perdendo essa credibilidade ao longo do tempo, uma diminuição da procura por atendimentos. Vejam bem, eu estou falando da psicanálise, não estou falando da psicoterapia psicanalítica. A psicoterapia psicanalítica justamente é a solução, né? É vista muitas vezes como a solução ou a permanência da psicanálise, a diminuição da procura de atendimentos e pela própria formação psicanalítica tradicional. Mas, por outro lado, né, e isso está nas discussões, a gente vê nos pontos de vista dos diferentes atores aqui, dos autores também que discutem essa questão, que a psicoterapia, por vezes, é um tanto desvalorizada e vista como um certo subproduto da psicanálise, quase como uma psicanálise menor, né, ou não tão profunda, e se começa essas comparações, que, ao meu ver, são totalmente errôneas, né, do ponto de vista técnico, mas, enfim, a gente ouve isso aí acontecendo. E um outro mal-estar que advém dessa relação é o fato das psicoterapias, historicamente, né, terem maior flexibilidade e maior abertura para o novo, até porque elas próprias já são uma inovação, né? Elas já são uma certa ruptura com o modelo, né, tradicional de atendimento técnico, não estou falando de ruptura teórica. Então, é como se fosse uma concorrente dentro da própria psicanálise, uma espécie de filha rebelde. Tá? Então, por vezes, há uma certa tensão aí também. Né? Então, eu trago aqui, a fala, obviamente, assim, é para polemizar mesmo, é para a gente refletir e pensar essas relações. Né? Então, tem dois tipos de tensões aqui que eu estou falando. De um lado, tem uma tensão entre a psicanálise e a psicoterapia psicanalítica, que são muito irmanadas, mas que não são idênticas, tá? Principalmente quando se pensa método de investigação e método de intervenção. E a pesquisa e a prática clínica, que essa é uma outra tensão, tá? Que aí, sim, terapeutas psicanalíticos e psicanalistas em geral meio que se unem aqui com uma certa desconfiança, né, em relação à pesquisa empírica, então, em psicoterapia. Então, vocês veem que a gente tem aqui várias tensões operando. Essa questão da pesquisa, as controvérsias sempre existiram, né?
e ainda hoje se colocam, mas elas tiveram um auge também, assim, de polêmica, de discussões ali na década de 90, início dos anos 2000, uma série de discussões que ocorreram dentro da própria Associação Psicanalítica Internacional, com discussões sobre qual é o lugar da pesquisa empírica na psicanálise, se a psicanálise deve ou não investir, né, em pesquisa, se as instituições psicanalísticas devem ou não investir em pesquisa. E essa controvérsia está bem representada, assim, nas publicações por dois grupos, né, por dois autores, digamos assim, que encabeçaram essas discussões, de um lado André Green e de outro Robert Wallerstein. Né? O André Green representando o grupo que não via valor, digamos assim, na pesquisa empírica, argumentando que o método psicanalítico é único e suficiente para a produção de conhecimento psicanalítico, que a mensuração, né, empírica, a observação empírica, a pesquisa no sentido mais a pesquisa científica, digamos assim, destrói o objeto da psicanálise, né? Ou pode destruir o objeto da psicanálise, e que não é desejável nem, né, avaliar empiricamente as terapias psicanalíticas, né? Que a gente não precisa disso, não precisou disso, né? Historicamente, não é necessário. E que a psicanálise, né, que essa é um outro ponto, é que a psicanálise não é uma ciência, né, e sim um outro ramo do conhecimento. Né? Então, ela está uma outra forma de produção de conhecimento, né, que não se equipara às ciências humanas, sociais e as demais ciências que a gente conhece. Bom, de outro lado, né, o Robert Wallerstein, enfim, e tem tantos outros, né, defendendo que a psicanálise é, sim, uma forma de produção de conhecimento científico, e esse modo, né, conjuga, é claro que ela é única também na sua forma de produção, mas ela é uma ciência que tem características né, que se aproximam da hermenêutica, que se aproximam das ciências humanas, e da própria psicologia, né, enquanto produção de conhecimento. Né? E que é necessário eliminar os erros, né, que historicamente se produz, né, por métodos não científicos, né? Identificar o que funciona e o que não funciona, nenhum tratamento é uma panaceia que funciona para todo mundo, identificar os processos de mudança, o que muda quando o paciente muda, né, na terapia, como é que se produz a mudança, é necessário aprimorar, lapidar a teoria, é necessário lapidar a técnica, e a pesquisa tem algo a auxiliar nesse processo, e a dialogar com outras áreas, né? Então, esses seriam, assim, os argumentos mais a favor da aproximação, da avaliação empírica, né, da psicanálise. Independente dessas discussões, né, a pesquisa psicanalítica existe, é forte, e, obviamente, se produz muito menos do que nas outras abordagens. Algumas abordagens de psicoterapia têm muito mais evidências do que a psicanálise, mas a gente tem também muita coisa sendo produzida, né, e, às vezes, bastante fora do conhecimento e do alcance dos próprios psicoterapeutas. Vou trazer aqui para vocês como é que a gente produz pesquisa em psicoterapia psicanalítica, assim, de forma bem básica, né? Só para a gente citar, assim, quais são os métodos, né? Nós fazemos pesquisa principalmente com fins pragmáticos e terapêuticos, né? Então, assim, quem faz pesquisa em psicoterapia faz para ampliar o conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona, como funciona, né? Quais são os fatores que favorecem, que impedem a mudança, por exemplo, né? Em que circunstâncias, para quem funciona, né? Porque nem tudo funciona da mesma forma para que grupos, para que situações, para que contextos. Então, o que, na verdade, os terapeutas, os pesquisadores querem, não é muito diferente do que os terapeutas querem, né?
que é obter melhores resultados e, com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas e da população. Né? Esse é o objetivo, né, maior. Né? A pesquisa é feita, basicamente, ela é o campo, vamos dizer assim, de investigação em psicoterapia, ele se divide em 2 grandes grupos, e claro que isso é uma divisão bem grosseira, na investigação de resultados, que questiona, né, se a terapia funciona, o quanto ela funciona, se ela funciona mais do que outra forma de terapia, né, o tamanho do efeito, né, quanta mudança se produz, etc. Os indicadores de resultado de serviços, por exemplo, de grupos de pacientes específicos, índices de abandono, né, todas essas questões que falam da eficácia, né, que essa terapia funciona no contexto ideal, da efetividade, que é a questão se a terapia funciona no dia a dia, no cotidiano, né, na clínica, assim como ela ocorre, né, porque nos estudos, em geral, a gente tem uma seleção bem rigorosa de pacientes, tem terapeutas bem treinados, né, então, na vida real não é assim, né, então também é importante saber se a terapia funciona fora dos estudos, né, na vida real. Então, isso tudo são estudos de resultados, os indicadores dos serviços e tudo mais. Em geral, esse tipo de estudo usa métodos mais duros, assim, quantitativos de avaliação, e os estudos experimentais, que são considerados, assim, o padrão ouro, né, para avaliação de resultados em psicoterapia. Tá? Isso tem sido questionado, então, cada vez mais os estudos naturalísticos também são muito valorizados e realizados, então, esses estudos na vida real, né? Em geral, quando só de resultados são mais quantitativos. Os estudos de processo e resultados, que seria, então, outro grupo de estudos, eles são aqueles que buscam responder como é que a terapia funciona, como é que se produz a mudança, quais são os indicadores de mudança, que níveis de mudança a gente consegue obter com determinadas, né, formas de terapia, enfim, né, quais são os fatores que estão associados à mudança, e aqui a gente tem um leque muito grande de métodos que são usados, qualitativos, quantitativos, e principalmente os métodos mistos são os mais usados. Os pesquisadores em psicoterapia psicanalítica, via de regra, se situam nesse grupo que estuda processos e resultados, né? Raramente, são poucos os pesquisadores que se dedicam só a estudar resultados em psicoterapia psicanalítica, né? Porque a questão de processo é algo que é mais próximo da nossa inquietação clínica e do nosso olhar mais para a subjetividade, para as relações e para que se processam ao longo do tempo, né? Então, são estudos longitudinais, por exemplo. Mas a pesquisa é feita para tudo isso, para contribuir para a discussão, para ampliar o nosso conhecimento, para promover a melhoria do serviço, para melhorar, diminuir os índices de abandono, né, que é algo que interessa aos clínicos. Por que ela produz tanto mal-estar? Por que a gente tem uma certa rejeição quando fala em pesquisa, né, a gente sente essa rejeição quando fala de pesquisa nos meios psicanalíticos. Aliás, tem um psicanalista, o Peter Fonagy, que tem um texto que eu gosto bastante, uso bastante, porque eu sinto isso na pele, que ele diz que o pesquisador, né, o psicanalista, né, o terapeuta psicanalítico que faz pesquisa, ele não agrada ninguém, né? Eu passei 20 anos fazendo isso, 15 anos, e eu sei que agrada muito, não digo ninguém, mas muito pouca gente. Por quê? Porque, em geral, os terapeutas, né, ficam desconfortáveis, porque também muitas vezes se desconhecem, não entendem a lógica da pesquisa, e os pesquisadores, principalmente os não psicanalistas, então, ou de outras abordagens, eles também olham para o terapeuta psicanalítico fazendo pesquisa assim, mas essas pesquisas são muito subjetivas, mas ele não tem o mesmo domínio metodológico, e de fato, né, a gente tem uma formação que é de outra ordem. Então, na verdade, todo mundo nos vê com um certo estranhamento. Então, possíveis explicações por que a gente rejeita, né, a pesquisa psicanalítica dentro da própria nas próprias instituições, nos grupos, né, de terapeutas psicanalíticos. Nós não entendemos como é que ela funciona,
porque, né, porque a gente não tem treinamento de pesquisa, então a gente tende a rejeitar também aquilo que a gente não entende, não conhece, não sabe como é que funciona. A gente desconhece aquilo que é diferente de nós, né, então a gente também teme um pouco perder, é outra forma de explicação, né, a gente não tem o controle, daqui a pouco, sei lá, as pesquisas nos levam para alguma coisa que vai contra aquilo que a gente acredita, né, porque também tem algo assim das nossas afiliações, a gente se apega, ou tende a se apegar, apesar das recomendações do Bion, né, para a gente não se apegar excessivamente nos nossos modelos teóricos, os modelos são só modelos, a gente usa eles e joga fora e troca o modelo, se ele não é interessante o suficiente para explicar o dado clínico, mas a gente tende a se apegar aos autores, às teorias, como se isso fosse verdade, esquecendo, né, uma certa reificação da teoria. A teoria é só um modelo explicativo. A gente teme a crítica e a competição, né, das outras abordagens, daqui a pouco a gente, né, tem que dialogar com elas, então é melhor a gente ficar um pouco mais fechadinho mesmo, tá? E a gente foi ensinado, eu fui ensinada, eu espero que vocês não tanto aqui no Recife, mas assim, de que a pesquisa, não interessa isso para a psicanálise tem uma outra forma de pensar e a gente não tem muito o que aprender por aí, né? Então, estou falando aqui que existe um conflito entre duas tendências opostas, né, dentro da própria psicanálise, dentro das próprias instituições psicanalíticas, né, dentro dos nossos próprios grupos, né, que são tendências de conservação, tá, e tendências de inovação. Então, a gente tem, de um lado, esse apego à tradição, né, e a tradição psicanalítica, ela é de uma transmissão muito mais do que de criação e inovação. Tá? E a história da psicanálise mostra isso, né, de que os teóricos, né, mais inovadores, né, tiveram que brigar muito, né, para de alguma forma serem ouvidos, né, e alguns nomes que hoje a gente valoriza, né, foram, né, na sua época foram muito criticados, né, para citar Ferenczi, por exemplo. E a inovação, né, que é algo que, a princípio, a gente espera, né, que seja um produto, e nem sempre é, né, das pesquisas, né, que são orientadas mais para a descoberta e que, de alguma forma, levam à transformação. Tá? Então, essa tensão, ela existe, ela está aí colocada. Mas trago aqui uma pergunta, né, para a gente também fazer essa reflexão no mundo atual, hoje, na contemporaneidade. Será que nós podemos pensar uma intervenção psicológica, e a psicoterapia é uma intervenção psicológica, que mantenha um status acadêmico, okay? Que de alguma forma se apresente, porque a psicanálise hoje, apesar de ter perdido espaço, ela ainda é uma teoria e também um modelo de intervenção que é ensinado nas universidades, não em todas, nem em todos os cursos de psicologia, em muitos, né? Em alguns ele já está fora, que vem perdendo, então manter a credibilidade clínica, né? Num momento em que se preconiza, né, e se valoriza as intervenções em saúde geral, em saúde mental, baseada em evidências, será que não investir em investigação científica, e se a gente não dialogar e incorporar conhecimentos de outras ciências, né, como é que é possível isso? Né? Como é que a gente vai andar e crescer enquanto modelo de compreensão, de intervenção? Trago aqui o conceito, né, que eu tinha dito que ia voltar nele, de prática baseada em evidências, que é o paradigma que hoje vige, né, na psicologia científica, de modo geral, né, também nas intervenções clínicas, e que ele nos diz que a tomada de decisão clínica, por exemplo, a indicação de uma psicoterapia, a escolha do modelo, né, da intervenção, o planejamento do tratamento para aquele paciente em particular, ela deve ser feita, né? Isso é uma prática baseada em evidências, quando eu faço essa decisão clínica,
levando em consideração as melhores ou a melhor evidência possível, ou seja, o que dizem as pesquisas sobre isso, as características, não falando do terapeuta primeiro, o conhecimento do terapeuta, tá? E a expertise do terapeuta, né? A sua técnica, o seu modelo teórico, a sua experiência clínica e a sua intuição também, né? Isso aí tem a parte arte, né? Não estou esquecendo, né? Eu concordo com vocês, a terapia não é só ciência, né? Tem várias outras coisas aqui envolvidas. Então, o terapeuta vai usar desse seu conhecimento pessoal e técnico, e da sua experiência, e também atentar para as características específicas do seu paciente, e aqui não são só características clínicas, são as características pessoais, seus valores, tá? A sua etnia, a sua cultura, né? E as circunstâncias de vida desse sujeito. Então, vejam bem, quando a gente faz prática baseada em evidência, a gente tem que articular isso tudo. Tá? Mas como é que eu vou articular isso tudo se eu desconheço um desses pilares, né? Por exemplo, eu desconheço né, o conteúdo dos estudos, né? Então, isso já coloca, eu acho, o terapeuta de orientação psicanalítica numa posição um pouco mais delicada, porque ele baseia a sua decisão basicamente na sua própria impressão clínica somente. Isso é ótimo quando o terapeuta é ótimo, mas é péssimo o terapeuta comum, o terapeuta mediano e o terapeuta que tem menos treinamento. Então, Fernanda, diga. é minha vez. O tempo. Tá. Uhum. Uma vez na vida é minha vez de dizer isso. O tempo. Temos 5 minutos. E o tempo significa o quê? Quantos minutos tu me dá, querida? 5. Tá, não. 5 eu estou concluindo. Como eu falei, para ser rápido, para a gente justamente iniciar a discussão, né? Então, no resumo, assim, do que eu trouxe hoje, a terapia psicanalítica não seria hoje o que ela é se não fosse a sustentação empírica que ela possui, ainda que ela seja frágil, ela existe, isso tem nos sustentado até aqui. Ela não é a única forma de terapia, né, de psicoterapia, e eu acredito piamente nisso, né? Por isso que eu estou trazendo aqui. Para manter a sua influência, seu protagonismo, a gente precisa mostrar também o nosso diferencial e continuar evoluindo tecnicamente, e para isso a gente precisa também de pesquisa. O método clínico freudiano é extremamente rico para produzir insights teóricos, mas esses insights também precisam dialogar com achados científicos, né, as neurociências e com outras, a própria ciência cognitiva. O desenvolvimento técnico da psicoterapia psicanalítica não depende só dos avanços da psicanálise, mas também de conhecimentos e insights que vêm da pesquisa, né? Não só da pesquisa psicanalítica, mas também da pesquisa em psicoterapia em geral, porque muitos dos pesquisadores de outras orientações também fazem descobertas muito interessantes que podem ter implicações para nosso fazer. Por que nós podemos, né, devemos pesquisar, então, fazer pesquisa psicanalítica? Eu trago aqui um resumo do que o Kember apresenta, né, nesse artigo que nem é tão novo, lá de 2006, né? Acho que ele traz todos os pontos principais aqui. Nós devemos fazer pesquisa para avançar o conhecimento, né, integrando os avanços das neurociências, que é o que eu falava há pouco, romper o isolamento da psicanálise, para reassegurar a população, acho que isso é muito importante, os pacientes, né, tem uma dimensão ética aqui, da efetividade da psicanálise, né, das terapias psicanalíticas, nas condições onde ela, de fato, é efetiva, porque tem algumas condições onde ela não é, como qualquer outra terapia ou abordagem, para continuamente ampliar a efetividade dos tratamentos, tá? A gente precisa avançar, né? Manter ou recuperar a penetração acadêmica, incrementar o diálogo com outras disciplinas, né? Essas posições que, historicamente, a psicanálise perdeu no protagonismo acadêmico. Assegurar os planos de saúde, isso é bem importante, né? Que inclua as intervenções psicanalíticas, né? Se a gente é um gestor de saúde, né, deixa esse questionamento, né? Se vocês fossem gestores de saúde, tivessem poucos recursos para aplicar
vocês investiriam em abordagens que têm poucas evidências de resultados, que a gente não sabe bem como é que funciona, nem se funciona, nem em quanto tempo, nem o que ela produz de mudança, né? Por exemplo, para otimizar o treinamento dos terapeutas, né? Então, tem vários avanços aqui também metodológicos que podem e têm sido utilizados, tem vários exemplos que agora eu não vou poder apresentar para vocês, de inovações que implicam, né, no treinamento dos terapeutas, tá? Então, para melhor articular, a gente precisa fazer mudanças na formação, e aqui eu penso pontos, né, na formação em geral da psicanálise. Muitas dessas mudanças o ESIP já faz, tá? Então, eu não estou falando do ESIP, estou falando de modo geral, nas formações, desmistificar a ciência e instrumentalizar os terapeutas para fazer pesquisa e para compreender pesquisa, né? Por exemplo, lendo artigos, né? Fazendo estágios de pesquisa, enfim, incentivar a criatividade do jovem terapeuta, diminuir a hierarquia, né, porque uma coisa está ligada à outra, né, se eu tiver uma transmissão muito verticalizada, o mestre, o aprendiz, o supervisor, supervisionando, isso fica difícil. Usar recursos inovadores de ensino e a participação em redes de pesquisa, né, e deixar esse recado para vocês, que quando a gente perde medo da pesquisa, né, o lobo mau aí se transforma num cão bem amigável, né, que pode ser o nosso parceiro, assim, na construção do nosso fazer, tá? Então, deixo aqui meu obrigado e desculpa que realmente o tempo, Aline, contigo. Exatamente no tempo. Eu queria te agradecer, Fernanda, abrir para o pessoal, quem quiser comentar, ou pelo chat, ou levantando a mãozinha, ó, a Suzana e a Jussara já abriram a fila, né? Então, nossa, Suzana primeiro, tem que tirar do mudo. A mãozinha. Aí, agora foi. Bom, eu odiei tu ter cortado a Fernanda esse tempo aí, porque dá vontade de deixar ela falar, não é por nada, assim, que quando a gente conversou da aula inaugural, que eu sugeri, né, porque esse é o teu... tu é uma das pessoas muito valorizadas do nosso meio, né, na psicoterapia psicanalítica ligada à pesquisa. Então, eu achei que foi genial essa tua exposição, nos deu, assim, uma síntese da síntese, mas a gente vai ter oportunidade de te aproveitar muito mais. Esse é um dos motivos da gente estar te trazendo para o ESIP, porque é o que a gente precisa incrementar mais. A Aline está tentando fazer isso, a gente tem feito algumas pesquisas no ESIP, mais com o pessoal que está na academia, né, que faz mestrado, doutorado, aí utiliza o material dos pacientes do ESIP, né? Mas eu acho que isso é como tu diz, é fundamental, assim, tá ligada à nossa prática, né, clínica com a pesquisa. E eu sou muito mais velha do que tu, eu sou do tempo, né, nas décadas de 70, que exatamente essa posição que tu falou do André Green é o que se falava, em psicanálise não se faz pesquisa, né? Então, isso era lei, vamos dizer assim. Depois, até, eu me lembro do Isaac trazendo mais toda essa linha mais da psicanálise americana, aí nos apresenta o Wallerstein, que tem aquela pesquisa grande, até da diferença entre psicanálise e psicoterapia, que chega aos mesmos resultados, né, com um método diferente, chega no mesmo resultado, e eu também, depois isso é uma pergunta, vou dar tempo para outras pessoas falarem, mas e eu também, na psicoterapia breve, que eu me dedico também, tem muita pesquisa na psicoterapia breve, desde a época do Malan, né, que fez muita pesquisa, então aí já começa, foi bem nessa história que tu falou, quando começa a aparecer mais a pesquisa, né? E atualmente eu acho que né? Não tem como uma instituição não ter pesquisa de cadáveres. Então, adorei a tua aula e acho assim, ó, uma ótima aquisição para nós do ESIP essa tua vinda para cá.
Tô muito realmente. Que bom. Jussara, por favor. Fernanda, eu queria te dar os parabéns pela aula, mais do que qualquer outra coisa. E parabéns para a Suzana, que te convidou para participar do ESIP, e eu acho que é uma excelente aquisição. Tu traz uma visão contemporânea, moderna e necessária para a nossa área. E tudo isso que tu falaste do histórico, eu participei de tudo isso. Na década de 80, eu fiz pesquisa quando terminei a minha residência como professor sobre critérios de seleção para psicoterapia breve, foi publicado na revista de psiquiatria, ninguém deu bola. Eu dei. Depois saiu um artigo do Gabbard, em que ele falava aqueles mesmos critérios que apareceu. Mas, Fernanda, é verdade, digamos, o preconceito contra a pesquisa em psicanálise, mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, o Cláudio Ziric, eu e mais 4 pessoas, tínhamos um grupo e a gente fez um trabalho de pesquisa que também era raro na sociedade psicanalítica, onde a gente estudou, a partir de trabalhos apresentados, quais eram os autores mais citados nas várias décadas, desde 1970 até, acho que 1990 ou 2000, e a mudança que houve. Então, a pesquisa mostrou a mudança que houve nas citações que apareciam nos trabalhos. Enfim, quer dizer, a gente pode fazer um monte de pesquisa, tem um monte de coisa interessante, e esse trabalho que a gente publicou na revista da Sociedade Psicanalítica foi depois convidado para ser apresentado no Uruguai, num encontro de pesquisa que teve lá, porque era raros trabalhos sobre isso, né? E o Cláudio depois citou em várias coisas esse trabalho, porque era um trabalho raro. Mas, Fernanda, parabéns, gostei da tua aula, gostei do jeito de tu apresentar, e eu acho que hoje, cada vez mais, e não é só na psicoterapia psicanalítica, na psicanálise, inclusive, por exemplo, na política, hoje está se dizendo o seguinte: Bolsa Família, ok, mas qual é o resultado da Bolsa Família? Cadê a pesquisa para saber resultados de medidas públicas de saúde ou de econômicas? Então, a pesquisa, atualmente, é essencial em qualquer área. Parabéns. Obrigada. Fico muito contente aqui então, desfazendo, né, aquela expectativa, nada, estou brincando, que eu sabia, né, estou entrando aqui a convite, e, obviamente, porque a instituição está aberta para escutar, né, e está desejando escutar, né, algumas coisas, mas a gente sabe que tem essas tensões, né, então eu fico muito contente, assim, que tenha caído bem, assim, para vocês esta fala. Lari, por favor. Brevemente, então, né, Fernanda, eu queria te agradecer por tu nos lembrar da importância da pesquisa, né? Porque eu acho que, em geral, tem esse distanciamento, e quando eu te ouço, eu fico dividida, assim. É mesmo, e, por outro lado, parece que é uma outra lógica que a gente está acostumado a funcionar, né? Essa lógica mais subjetiva, assim. Então, eu acho bem importante, assim, a gente poder pensar, poder desmistificar, poder aproximar, né? Porque são essas duas sensações, assim, da importância e, ao mesmo tempo, essa outra lógica, assim, né? Então, muito obrigada. Patrícia, por favor. Oi, me ouvem? Sim. Oi, sim. Primeiro, parabéns, Fernanda, Aline, Ezipe, Suzana, né, por começar o ano discutindo esse tema com tanta propriedade, com a excelente apresentação da Fernanda. E eu queria ressaltar a importância não só do tema, mas de fazer pesquisa, de realmente nos darmos conta de que a pesquisa é essencial. E vou citar a Marianne Leutzig-Belliber, né? Uma das mais importantes pesquisadoras em psicanálise, uma alemã, que num evento promovido pela IPA,
que eu participei do Research Training Program promovido pela IPA, que é uma atividade muito interessante, aberta para instituições e pesquisadores que não precisam fazer parte da IPA e que têm, enfim, recursos, pesquisas. Esse treinamento é gratuito, então é algo interessante, aberto e de excelente qualidade, assim, né? Eu fiz esse treinamento com o Mark Solms e a Mariane, só para citar esses dois nomes maravilhosos. E eu me lembrei da Mariane dizendo que na Alemanha eles estão com um problema sério, porque para a psicanálise ser ensinada nas universidades e para que os convênios paguem tratamentos de orientação analítica, precisa de resultados, precisa de evidências. Senão, a psicanálise e os tratamentos de orientação analítica ficam fora das universidades e dos convênios. Então, a gente, assim, sem falar apenas nesse critério bem, vamos dizer, prático e mais, assim, financeiro, né? Sem falar na questão do ganho em conhecimento, que a gente pode ter também por essa via, não só pela pesquisa clínica, né? Então, assim, parabéns, ESIP, e a gente tem que libidinizar a pesquisa para poder nos ajudar para o futuro, construir um futuro mais integrado com a universidade, com a ciência, com as evidências, porque a gente sabe que são tratamentos eficazes, mas não adianta a gente saber, a gente tem que mostrar isso para o mundo, né? Para fazer parte dele, inclusive. Então é isso, parabéns e obrigada. Obrigada, são comentários, eu acho que cada vez mais, né? E essa questão da gestão da saúde é bem relevante. A Mariane Bolívares, ela conduziu o estudo de resultados, né, que eles realizaram, né, liderado por ela, é o que sustenta hoje ainda a psicanálise entre as intervenções que o governo alemão cobre, né, no sistema de saúde, assim como o estudo, um grande estudo hoje que está sendo realizado, ele não terminou ainda esse estudo liderado ali pelo grupo da Inglaterra, Peter Fonagy e outros, do tratamento da depressão com terapia psicanalítica de longo prazo, também, assim, tem ido nessa direção de mostrar evidências para que também se assegure no sistema de saúde, são tanto o sistema inglês quanto o alemão, são sistemas robustos, né, de saúde pública, para sustentar os tratamentos psicanalíticos, né? Então, não basta a gente saber que funciona, a gente tem que mostrar que funciona, né, gente? Desculpa. Eu vou ter que encerrar, infelizmente, né? Eu queria te agradecer mais uma vez em nome do ESIP, né? Bem-vindo a todos ao novo semestre, né? E, de novo, ressaltar que eu estou muito feliz com a tua entrada e acho que a gente tem bastante coisa para fazer e bastante coisa para trabalhar. Com todo mundo que quiser, é claro, participar. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês todos, audiência, valeu. E estamos aí. Valeu. Obrigada a vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite.